galerinha? Bom, dando sequência à nossa videoaula aqui, a nossa parte da química orgânica sobre a classificação das cadeias carbônicas, vamos agora falar sobre o segundo critério de classificação dos nossos compostos orgânicos. Se você não viu ainda a primeira aula, em que eu falo do primeiro critério de classificação dos compostos, eu vou estar deixando o link da aula aqui em cima. É importante que você assista na ordem adequada para que você fique com o raciocínio completo e na ordem certinha da classificação das cadeias carbônicas, beleza? Então vamos lá, meu povo. O nosso segundo critério aqui de classificação das cadeias carbônicas vai dizer respeito às ligações químicas que vão existir entre os átomos de carbono. Vai surgir uma palavrinha aqui que vai ser chave para a gente fazer o entendimento de forma mais legal, de forma mais intuitiva. Eu posso dizer que esse segundo critério, ele leva em conta a presença disso daqui, ó, insaturação. O que vem a ser uma insaturação, professor? Uma insaturação é nada mais, nada menos, galerinha, do que uma ligação π que vai acontecer entre átomos de carbono. Uma ligação π que vai existir entre átomos de carbono. Onde é que eu posso ter ligações π mesmo, hein? Eu posso ter ligações π na chamada ligação dupla e eu posso ter ligação π na chamada ligação tripla. Então, a presença de insaturação na cadeia carbônica diz que você vai ter uma insaturação se você tiver uma ligação dupla entre carbonos ou então se você tiver uma ligação tripla entre carbonos. Ligação π, a gente só encontra elas nas ligações duplas e na ligação tripla. Na ligação dupla, eu tenho uma ligação sigma e uma π. E na ligação tripla, eu encontro uma sigma e duas π's. Então, para que uma ligação seja uma insaturação, eu tenho que ter uma ligação dupla ou uma ligação tripla entre átomos de carbono. É com base nisso daí que eu vou fazer a classificação da cadeia carbônica em relação a esse segundo critério, que vai poder ser classificado em cadeia saturada ou insaturada. O que vem a ser isso daqui? Cadeia saturada, galera, é aquela cadeia que eu não vou encontrar insaturação. O que é insaturação mesmo, hein? É uma ligação π, pelo menos uma ligação π entre carbonos. Então, para a cadeia C receber a classificação de saturada, eu não vou ter ligação π entre carbonos, ou seja, eu não vou ter ligação dupla nem ligação tripla entre carbonos. Eu vou ter apenas ligações do tipo simples. E numa cadeia insaturada, a cadeia insaturada é classificada quando a cadeia carbônica tiver, no mínimo, pelo menos, uma insaturação. Uma insaturação. Eu disse no mínimo, pelo menos, pode ter mais, mas pelo menos uma. Ou seja, para a cadeia ser classificada como insaturada, eu tenho que ter no mínimo uma ligação π entre carbonos. Ou seja, eu tenho que ter no mínimo uma ligação dupla entre átomos de carbono. Pode ter ligação tripla? Pode. Pode ter duas ligações duplas? Pode. Podem ter três ligações triplas na cadeia carbônica entre carbonos? Pode também. É no mínimo uma. Belezinha? Vamos ver alguns exemplos, que é onde a gente pega melhor o lance que ele quer dizer aqui. Observa aqui os primeiros exemplos que eu estou trazendo, ó, todos eles referentes à cadeia saturada. Observe esse primeiro aqui, ó. Observe que entre os átomos de carbono, ó, eu só tenho ligações o quê, galera? Ligações do tipo simples. Então, essa cadeia é classificada como uma cadeia saturada. Aqui em cima, ó, no ciclozinho, no exemplo da cadeia fechada, eu tenho os átomos de carbono aqui, né? Nos vérticezinhos, na extremidade. Observe que entre os átomos de carbono, eu também só tenho ligações do tipo simples. E nesse terceiro exemplo aqui, ó, esse terceiro exemplo confunde bastante. Não vai confundir a partir de agora, não é? Onde é que estão os carbonos? Vamos marcar eles. Os carbonos estão aqui. Observe que entre os átomos de carbono, eu só tenho ligações simples. Eu não tenho uma ligação diferente que não seja ligação simples entre carbonos. Mas, professor, e essa ligação dupla que está se apresentando aqui? Observe que essa ligação dupla ela está sendo realizada entre um carbono e um oxigênio. Eu não tenho, então, ligação dupla entre carbonos. Eu estou tendo entre carbono e um outro elemento qualquer.
Então, isso daí não se configura numa insaturação. Mais uma vez, entre os átomos de carbono, eu só tenho ligações do tipo simples. Então, a cadeia é saturada. Beleza? Então, já deu para perceber que não é apenas o fato do composto orgânico ter ligação dupla ou tripla. Eu só vou analisar as ligações que estão entre os átomos de carbono. Beleza, meu povo? E o que é uma cadeia insaturada, hein? Vamos fazer outra classificação aqui, apresentar outros exemplos. Como a gente já colocou, cadeia insaturada é aquela cadeia que tem, no mínimo, enfatizando de novo aqui, no mínimo, uma insaturação. Ou seja, eu vou ter pelo menos uma ligação dupla entre carbonos ou uma ligação tripla entre carbonos. Olha para os exemplos que estão se apresentando aqui, ó. Observe. Os átomos de carbono aqui nos compostos, ó. Eu tenho os carboninhos aqui no vérticezinho. Observe que nesse primeiro exemplo, ó, eu tenho essa ligação dupla aqui, estando realizada entre carbonos. Então, essa ligação dupla, ela é uma insaturação, porque ela é uma ligação dupla entre carbonos, o que faz da cadeia carbônica ser classificada como insaturada. Observe que eu tenho, ainda nesse primeiro exemplo, eu tenho essa outra ligação dupla aqui, ó. Só que essa outra ligação dupla, assim como no exemplo de cima, ela está sendo realizada, na verdade, entre carbono e oxigênio. Então, essa ligação dupla aqui, ela não é uma insaturação. Ela não é uma insaturação. O que torna essa cadeia carbônica aqui insaturada é a presença dessa dupla entre os carbonos, e não por conta da dupla com o oxigênio. Se a cadeia carbônica, por exemplo, não tivesse essa dupla aqui, ela não seria insaturada. Concorda com isso? Porque eu não teria dupla ou tripla entre carbonos. Beleza, meu povo? Suave aí? Olha o segundo exemplo aqui, ó, a cadeiazinha fechada. Observe que eu tenho aqui, ó, ligação dupla entre carbonos. Então, isso daqui é uma insaturação. Se eu tenho, no mínimo, uma insaturação na cadeia, a cadeia vai ser classificada como insaturada. Beleza? É um detalhe importante a gente comentar, eu não preciso ter todas as ligações entre carbonos sendo dupla ou tripla. É no mínimo uma. Ele vai ter ligações simples também, como você pode observar aqui, ó. Eu tenho ligações simples entre carbonos, mas a cadeia carbônica que tiver no mínimo uma dupla ou no mínimo uma tripla entre carbonos será classificada como insaturada. E no exemplo aqui de baixo, observe no exemplo aqui de baixo, ó. Eu tenho essa ligação dupla aqui, ó, e essa ligação dupla aqui. Elas estão ambas entre carbonos, concorda com isso? Então, aqui, nesse composto de baixo, eu tenho duas insaturações. Eu precisaria ter apenas uma, né? Para a cadeia ser classificada como insaturada. Aí ele me veio de brinde mais uma. Eu tenho duas insaturações, a cadeia é classificada como insaturada pelo mesmo motivo. Beleza, meu povo? Então, essa é o nosso trabalho que nós vamos ter aqui no segundo critério de classificação de cadeia carbônica. Como é que as questões podem deixar esse trabalho um pouco mais complicado? Porque vamos convir que não é das tarefas mais difíceis, né? A gente olhar para as ligações entre carbonos e ver qual é o tipo ali que está acontecendo. É claro que a gente tem que tomar o cuidado de analisar as ligações, repito, apenas entre os carbonos. Mas se você ficar ligado em relação a isso daí, não vai errar nunca isso daqui. Mas como que as questões, como que os autores podem ser malandros e podem dificultar isso daqui? Eles podem dificultar, galera, colocando para a gente a cadeia carbônica sendo escrita da forma condensada. Os exemplos que eu trouxe para vocês aqui, ó, nesse slidezinho anterior, foi a cadeia carbônica em linha, não foi? A cadeia carbônica em zigue-zague. A gente sabe que a gente tem várias formas de representar um composto orgânico. Forma estrutural, forma em zigue-zague, forma condensada, simplificada. A forma condensada, ela é a forma mais traiçoeira que nós temos, porque ela não mostra para a gente exatamente aquilo que a gente precisa aqui, que são as ligações químicas entre os elementos. Eu vou mostrar para vocês aqui dois exemplozinhos bem simples e bem didáticos de como que a gente pode ser levado ao erro em questões como essa. Olha só, eu vou colocar aqui um exemplo de um composto escrito nessa forma condensada aqui. Mais uma vez, a forma condensada das cadeias carbônicas,
ela vai mostrar para você o composto orgânico numa única linha, ocultando de você as ligações entre os elementos. Então, olha só, vou colocar esse exemplo aqui para a gente. Observa. CH3, CH2, ficou feio aqui. CH2, CH2 e CH3. 5 átomos, está de bom tamanho. Pronto, isso daí é um composto orgânico escrito no jeito condensado. A cadeia carbônica está toda ela escrita numa única linha e não tem as ligações químicas sendo mostradas para você. O que é que você vai fazer então para poder analisar isso daí com um pouco mais de cuidado e um pouco mais de assertividade, vamos dizer assim? Vamos pegar os átomos de carbono e vamos colocar eles aqui individualmente. Eu tenho 5, não é? Então eu vou colocar os átomos de carbono assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos ver qual é a ligação química que vai existir entre os átomos de carbono aí, para que eu possa saber se a cadeia é saturada ou insaturada. Observa, o primeiro carbono aqui, meus amigos, ele tem 3 hidrogênios na sua cola, concorda com isso? Então significa que ele vai ter 1, 2, 3 ligações com hidrogênios. Não vou colocar os hidrogênios não, certo? Cada tracinho verde que eu estou botando aqui vai ser uma ligação com hidrogênio. Ele está mostrando 3 aqui para mim. Já o segundo carbono, ele tem 2 hidrogênios colados nele. Então, porque ele está ligado a 2 hidrogênios. Lembrando que o hidrogênio é um elemento que só faz uma ligação química, não é? O terceiro carbono, a mesma coisa, ó, tem 2 hidrogênios colados nele. Então, 1, 2. O quarto carbono, idem. E o quinto e último carbono, ó, tem 3 hidrogênios colados nele. Então, 1, 2, 3. Você fazendo isso, você saberá de forma real qual é o tipo de ligação que está sendo realizada entre cada carbono aí. Qual é a informação principal do carbono quando a gente começa a estudar ele lá no início da química orgânica? O carbono ele é tetravalente, faz 4 ligações químicas. Observe o primeiro carbono aqui, ó. Quantas ligações ele está fazendo já com hidrogênios? 3. Falta uma, não é, pessoal? Então aqui só pode ter uma ligação simples. Não tem a menor possibilidade daqui ter uma ligação dupla, porque aí você assassinaria esse carbono. Ele ia para 5 ligações e isso não é possível, né? Então só precisa de uma. O segundo carbono, vamos fazer a mesma análise, ó. Quantas ligações esse segundo carbono está mostrando para você? 2 com os hidrogênios, que eu coloquei aqui em verde. Uma terceira, que é a ligação com o carbono anterior. Falta mais uma, né? Então aqui só pode ter uma ligação simples. Viu como é fácil? Esse terceiro aqui, vai, tenta dizer aí, meu povo. Quantas ligações ele está fazendo? 2 com hidrogênios e uma com o carbono anterior. São 3, portanto. Aqui só pode existir, então, uma ligação simples. E a última ligação possível para esses 2 carboninhos aqui, pelo mesmo motivo dos anteriores, também é uma ligação simples. Falta uma ligação para cada um, fechar as 4 ligações. Dessa maneira, você vai conseguir ver, repito, de forma mais clara, quais são as ligações químicas entre os carbonos. Entre os carbonos, eu só tenho ligação simples. Eu não tenho nenhuma ligação pi aí entre carbonos. Nem dupla e nem tripla. Então, significa que esse composto, ele é um composto o quê, meus amigos? Saturado. Beleza? Então, o jeito quando ele fornece a cadeia carbônica de forma condensada, torna essa visualização um pouco mais indireta e um pouquinho mais trabalhosa. Beleza? Vou dar mais um exemplo aqui para vocês, ó, ainda dentro dessa parte aqui de cadeia condensada. Observa só, vou botar aqui embaixo, ó. Botar o composto com a mesma quantidade de carbono, só que olha o que eu vou fazer agora. CH3, CH2, CH, CH e CH3. Pronto, eu quero saber se esse composto aqui ele é saturado ou se ele é insaturado. O que é que a gente faz, hein? Vamos abrir a estrutura dessa cadeia carbônica. O que é que nós fazemos? Pega os átomos de carbono e coloca eles de forma individual. Não liga eles ainda não. Então eu vou botar aqui, ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto átomo de carbono. Vai nos hidrogênios, bota os hidrogênios aí em cada carbono. Primeiro carbono tem 3 hidrogênios colados nele, né? Então vai ser 1, 2, 3. Se você sacar pelo exemplo anterior, você já sabe que aqui, ó, vai ter uma ligação simples entre carbonos, né? É a única possibilidade. Mas vamos fazer direitinho, vamos fazer passo a passo, na mesma velocidade que a gente fez o anterior.
O segundo carbono, quantos hidrogênios tem nele? 2 hidrogênios, concorda? Então, ó, 2 átomos de hidrogênio. Beleza, meu povo? O terceiro carbono só tem um hidrogênio colado nele. Então, eu vou botar apenas um hidrogênio. Tanto faz para cima ou para baixo. O quarto carbono, a mesma coisa, só tem um hidrogênio colado nele. Eu vou botar só um átomo de hidrogênio. Para cima ou para baixo, tanto faz. E o terceiro átomo e o quinto átomo de carbono, perdão, tem 3 hidrogênios colados nele. Eu volto a colocar 3 átomos, 3 ligações aqui. Vamos tentar colocar as ligações agora entre os carbonos. Vamos lá. Entre o carbono 1 e 2 aqui, ó. O carbono 1 já está fazendo 3 ligações. Falta uma, não é? Então, aqui só vai poder existir uma ligação simples entre os carbonos. O segundo carboninho aqui, ó, observe, está fazendo 2 ligações com hidrogênio. A terceira com o carbono anterior precisa de mais uma, né? Então, aqui só vai caber uma ligação simples. Não tem possibilidade de ter dupla ou tripla aí. Olha para esse carbono agora, meu povo. Se liga. Ele está fazendo uma ligação com hidrogênio e uma com o carbono anterior. Portanto, são 2 no total. Falta mais 2 para ele chegar até 4 e completar a sua valência, não é? Então, significa que aqui, ó, vai ter que existir necessariamente uma ligação dupla. Porque somente com a ligação dupla, esse carbono aqui fecha as suas 4 ligações. Percebeu? O quarto carbono, olha como vai fechar também direitinho. Ó. O quarto carbono está fazendo uma ligação com hidrogênio, 2 com o carbono anterior, portanto são 3 no total, né? Precisa de mais uma. Aqui vai existir uma ligação simples, que também fecha as 4 ligações desse último carbono. Então, abrindo a cadeia condensada, você foi capaz de verificar o quê, hein, galera? Você foi capaz de verificar isso daqui, ó, a presença de uma ligação dupla entre os átomos de carbono. Ligação dupla essa que a gente chama de insaturação. Portanto, se a cadeia tem insaturação, ela vai ser classificada como uma cadeia insaturada. O composto ele é insaturado. Beleza, meu povo? Então, essa foi a nossa segunda classificação dos compostos orgânicos em relação às ligações químicas entre os carbonos. Logo na sequência, eu já vou deixar aqui também, tem a terceira aula, a terceira videoaula dessa nossa série, mostrando o terceiro critério da classificação das cadeias carbônicas, que vai dizer respeito aos elementos químicos que vão poder existir entre os compostos, entre os átomos de carbono. Fica ligado aí, na próxima aula não perde. Valeu, valeu, tchau, tchau.